Bom dia a todos, diletos discentes, e quem vos fala é o professor Éder Souza, dando continuidade aos estudos literários. Hoje nós vamos estudar os principais romances românticos, chamada prosa romântica. Então vamos rememorar aí o contexto histórico, né? A prosa romântica, ela vai se dar no espaço, principalmente do Rio de Janeiro, o início, onde se vivia um grande período de urbanização, porque o centro do governo imperial era lá, o centro do governo imperial brasileiro era lá. Então, em 1847 é constituído o parlamentarismo no Brasil. De 48 a 50 nós temos a Revolução Praieira. Em 1850 é proclamada a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1865 a 70 nós temos a Guerra do Paraguai. No final de 1870 é lançado o Manifesto Republicano. Em 1871 é promulgada a Lei do Ventre Livre. A partir daquele período, todos os escravos, o filho de escravos nascidos nesse período eram livres, não eram mais escravos. Em 1872 nós temos a fundação do Partido Republicano. Finalmente, em 1888, em 13 de maio, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, acabando com a escravidão no país. Em 1889, no dia 15 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca, ocorre o fato histórico da proclamação da República, colocando fim ao período imperial, ao governo imperial brasileiro. Como antecedente da prosa romântica, nós temos por Teixeira e Souza o romance O Filho do Pescador, publicado em 1843. Mas o marco inicial, realmente, do romantismo brasileiro é o romance A Moreninha, publicado em 1844 pelo Dr. Joaquim Manuel de Macedo. Esses romances eram publicados, como já foi falado isso, quando nós estudamos o romance romântico, através de folhetins. Então, a leitura dos folhetins pela elite brasileira era a forma de contato com essa prosa romântica desenvolvida por esses escritores. Uma curiosidade, a mulher escritora, ela ainda permanecia discriminada, ela permanecia marginalizada. Por quê? Porque as letras eram consideradas, por excelência, atividade masculina, né? Então, como exemplo, nós temos a Maria Firmina, autora do romance Úrsula, em 1859, a Gupeva, em 1861, e a Escrava, em 1887. Tá aí a Maria Firmina, os romances Úrsula, e está aí a forma do folhetim ali em cima, que era a publicação no jornal, uma parte do jornal, onde se publicava um capítulo de um romance. Era uma forma de divertimento. Então, algumas características sobressaem na prosa romântica. Predominam, por exemplo, nessa nossa literatura romântica, na forma de prosa, alguns aspectos dessa escola literária, que é a idealização dos personagens, o nacionalismo, o medievalismo, a idealização do herói. E as principais categorias dos romances são os tipos de romances. É o urbano, indianista histórico e o regionalista. Então vamos começar. O romance urbano ele faz um retrato da vida na corte, é como a gente pode definir o romance urbano brasileiro. Então, os tipos humanos, os costumes, as intrigas e o amor impossível são os principais elementos que vão emoldurar, que vão perfazer o quadro de cada obra, trazendo essas características em seu bojo. Os principais autores, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida e o grande José de Alencar, que é o maior escritor romântico e brasileiro até então. Joaquim Manuel de Macedo, ele publica em 1844, como eu já falei, A Moreninha, O Moço Loiro em 1845, A Luneta Mágica em 1869, Mulheres de Mantilha em 1871. São temáticas comuns nas obras de Joaquim Manuel: o namoro difícil e impossível, a presença de jovens casadoras, estudantes, mistérios de identidade entre as personagens, identificação no final, o conflito entre o dever e a paixão, algum traço de humor, de comicidade
E os seus romances também podem ser considerados espécies de documentos e costumes da época, porque eles materializam no comportamento de seus personagens. A linguagem é simples, com tramas fáceis, entre amor e mistério, e sempre culminando com um final feliz. E assim nós temos o primeiro romance brasileiro, que é o marco referencial da prosa romântica brasileira, que é o romance A Moreninha, publicado em 1844. É um romance urbano que retrata a sociedade carioca do século XIX, apresentando a idealização, a valorização da mulher, o nacionalismo. Então, A Moreninha é um exemplo típico de um romance metalinguístico, utilizando a metalinguagem. Pois é o quê? O que isso quer dizer com isso? É um romance supostamente escrito por um de seus personagens. Então, a metalinguagem ela é caracterizada pela propriedade que a língua tem de falar sobre si mesma e de mesclar o que existe na ficção com a realidade. Crítica. Discutem-se ideias de beleza, identificando-se a moça loira como clássica e a moreninha como romântica. Macedo tematiza um assunto teórico que ainda hoje fascina os estudiosos da estilística e aos que classificam as obras segundo os estilos da época. A discussão entre os personagens revela a atualidade dos assuntos da época em que o romance foi produzido. Tratava-se de opor uma estética nacional, indianista e sertaneja, a uma estética europeia, civilizada e ariana. Afonso Romano de Santana, Análise Estrutural de Romances Brasileiros. Está aí uma opinião da discussão crítica sobre dois personagens de dois romances do Joaquim Manuel de Macedo. Tá aí ele. E agora vamos para Manuel Antônio de Almeida, que é o autor apenas de um grande romance brasileiro, Memória de um Sargento de Milícias. Ele é considerado por muitos um precursor do realismo, porque esse romance ele já vai apresentar algumas características que escapam do romantismo. Que características são essas? Por exemplo, ele não idealiza os personagens, ele mostra esses personagens como eles realmente são ao leitor. São tipos humanos com defeitos, com vicissitudes e vícios. Então eles compõem um determinado grupo social. Então ele vai apresentar ao leitor os costumes da época e dá ao texto um tom cômico, né, situando no tempo e no espaço. A narrativa inclui atributos humanos conhecidos como os sentimentos universais. O que são esses sentimentos universais? São os sentimentos que todo e qualquer ser humano, independente do lugar onde ele esteja, ele pode sentir, que é amor, ódio, saudade, tristeza e etc. Então, Memória de um Sargento de Milícias é uma obra inovadora desse ponto de vista para sua época, porque ele rompe com o retrato exclusivo da vida e dos hábitos da aristocracia burguesa, para retratar o ambiente e a linguagem do povo em sua simplicidade, mas, contudo, sem deixar de tratar os costumes da corte, que tanto alegravam a população, e ela queria ver aquilo refletido nos romances, ela gostava de ver isso refletido nos seus romances. Tá aí o Manuel Antônio de Almeida. Tá aí mais um exemplo de folhetim, ó, bem aqui embaixo, ó. Lá embaixo, onde tem o folhetim e a publicação aí do capítulo. Então, o jornal era o principal meio de comunicação, como eu já falei. Então, era a fonte de informação das pessoas. Não existia televisão, nem rádio, nem internet, nem nada disso. Então, as pessoas se informavam, se divertiam através do jornal, que era o principal meio de informação. Romance indianista. Então, o romance indianista ele traz à tona a vida, a cultura, a crença e os costumes indígenas. Então, o índio ele surge como um herói, um representante do Brasil e dos brasileiros, sendo corajoso, heróico, forte e idealizado. Então, há uma espécie de valorização também da natureza e do espaço onde ocorre a narrativa, remetendo ao natural, à paisagem brasileira, a essa exuberância da flora e da fauna. E o contato do índio com o europeu. O principal autor indianista que nós temos é o José de Alencar, cujas principais obras são o Guarani, publicado em 1857, chamada Tríade Indianista, Iracema, em 1865, e o Birajara, em 1874. O Guarani vai apresentar o homem branco já infiltrado no ambiente indígena, ao contraponto que Iracema apresenta o índio na presença do homem branco no ambiente indígena, e o Birajara apresenta o índio brasileiro no ambiente livre da presença do homem branco. Em o Guarani, o homem branco e o índio dividem os papéis de heróis e vilões. Já em Iracema, o homem branco aparece como herói e os índios dividem entre si os papéis de heróis e vilões. Já em Birajara, os índios dividem entre si papéis de heróis e vilões. Em Guarani, os indícios da cultura indígena são reduzidos a meros acessórios, onde se predomina a cultura europeia. No romance já Iracema, a cultura indígena ela vai aparecer com mais intensidade, mas ainda é infiltrada, ou melhor dizendo, é filtrada pelo olhar do homem branco europeu.
Em Ubirajara, essa cultura indígena ela é revelada em sua plenitude, sem o filtro da cultura europeia. Então, se assim a gente poderia dizer, o romance assim, mais indianista seria o Ubirajara, do José de Alencar. Aí a tríade romanesca, os romances indianistas. Vamos para o romance histórico. O romance histórico ele traz o retrato de costumes de uma época passada. Então, sendo assim, ele vai relatar o que? Muitas vezes uma mistura entre ficção e realidade. Um dos principais autores também dos romances históricos é José de Alencar. Por exemplo, o Guarani e Iracema são romances indianistas, mas também são históricos, uma vez que eles trazem no seu escopo, o José de Alencar se aproveitou e fez referências dentro desses romances de fatos históricos, de personagens reais que realmente existiram, na verdade. Então ele ficcionalizou esses personagens reais. Então, outros romances históricos é As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates. Então, as obras indianistas do Guarani e Iracema, de José de Alencar, também se enquadram na categoria dos romances históricos, os que eu acabei de falar, por terem como pano de fundo acontecimentos históricos e personagens que realmente existiram. Romance regionalista. Então, o romance regionalista é aquele romance passado num ambiente rural interiorano, mostrando os costumes, os valores e a cultura típica de uma determinada região. Esse tipo de romance ele trazia um mau conhecimento do Brasil sobre si próprio, uma vez que ele voltava o seu olhar para as regiões diferentes do Brasil e regiões interioranas, trazendo à tona a diversidade cultural e sociohistórica que perfaz o nosso país. Os principais autores são Bernardo Guimarães, o José de Alencar, o Visconde de Taunay e o Franklin Távora. O Bernardo Guimarães sofreu uma grande influência do escritor português Alexandre Herculano. As principais obras, O Ermitão de Muquem, O Seminarista e A Escrava Isaura. O Ermitão de Muquem ele focaliza o interior de Minas Gerais e Goiás, sua paisagem, seus tipos humanos, os costumes e a linguagem daquela região. O enredo gira em torno do Gonçalo, que é um homem destemido e ao mesmo tempo apaixonado pelo aquilo que faz, que ele acaba alternando o posto de herói e vilão, acabando no romance como um mártir do amor e do destino. O Seminarista é uma narrativa trágica da história de amor do Eugênio, que é forçado pela sua família a seguir a carreira sacerdotal, né, a ser padre, e Margarida, que se mantém solteira e fiel ao seu amor de infância. Ao concluir os estudos no seminário, o padre, o Eugênio, retorna à terra natal e reencontra a amada. Juntos eles experimentam um intenso momento de paixão, mas ela, enferma, em pouco tempo vem a falecer. Ele, em estado de choque, enlouquece e não consegue celebrar a sua primeira missa. A Escravizaura. A Escravizaura é um romance com certas pretensões abolicionistas, pois ela conta a história de Isaura, que é uma escrava branca, nobre e educada, e que é perseguida por Leôncio, seu senhor, um homem marcado pelos vícios sociais. A moça é salva pelo herói, Álvaro, que a retira das garras do vilão. Visconde de Tonai. Visconde de Tonai foi um escritor primoroso, um grande homem culto, muito dedicado às letras e às outras artes, como a pintura. Era um patriota e também tinha tido uma experiência como engenheiro militar e ex-combatente na Guerra do Paraguai. Sua principal obra é o romance Inocência, 1872. Em Inocência, o Tonai empenhou-se em descrever um cenário sertanejo, a retratar a vida do homem do campo, seus hábitos, seus costumes. Então, a Inocência é uma moça que, por imposição do pai autoritário, deve se casar com o Manecão, que foi quem ele apalavrou, uma espécie de um negócio. Então, o casamento por encomenda. Então, o Manecão é um sertanejo bruto e negociante de gado que tem certas posses. A moça adoece e é salva pelo Dr. Cirino, que é um estudante de farmácia. E os dois se apaixonam, convergindo em um final trágico. Franklin Távora é um dos autores mais polêmicos desse período romanesco, é um crítico severo do regionalismo alencariano. Ele defende a tese de que o Norte e o Nordeste pode produzir uma literatura regionalista muito mais autêntica que o Centro-Sul. Sua principal obra é O Cabeleira, em 1876. Na obra O Cabeleira, que é o seu romance mais famoso, ele trata da vida do romance, ou melhor, do cangaceiro José Gomes, chamado assim pelo apelido de Cabeleira. A narrativa, embora com tons às vezes realistas e combativa, ela recai na estrutura melodramática dos romances românticos. Por quê? Porque o Cabeleira, ao reencontrar o seu amor de infância, Luizinha, ele abandona sua vida de crimes, né, e se dispõe à total regeneração. Ele é resignado pelo amor de sua amada. A moça, porém, morre de uma enfermidade e o cangaceiro acaba preso e enforcado na prisão. Aí a sinopse básica, nós temos da prosa romântica o marco inicial, que é
a publicação do romance Moreninha por Joaquim Manuel de Macedo em 1844, apesar de não ter sido o primeiro romance em publicação, mas é sim importância, e por isso é o marco referencial. E o marco final do romantismo é a publicação de O Mulato, de Aloysio Azevedo, e de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em 1881. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.